A CPI da Covid tentou ouvir hoje o empresário Danilo Trento, que é suspeito de participar das negociações da Covaxin. E ele irritou os senadores ao se recusar a responder à maioria das perguntas. A CPI suspeita que Danilo Trento seja um sócio oculto da Precisa Medicamentos, empresa que fechou o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais com o Ministério da Saúde para a venda da vacina Covaxin. O contrato foi cancelado por denúncias de irregularidades. Na semana passada, o lobista Marconi Albernaz disse à CPI que Danilo Trento era um dos donos da Precisa. Hoje, ele negou. Eu atuo na Precisa Medicamentos como diretor institucional. Diretor institucional. Qual é exatamente, senhor Danilo Trento, a sua relação com Francisco Maximiano? O Francisco Maximiano, ele é o presidente da companhia e meu amigo pessoal. Vossa Senhoria é sócio, parceiro ou empregado de Maximiano? Eu sou o diretor da Precisa Medicamentos, diretor institucional. A partir daí, Danilo Trento passou a não responder às perguntas, o que foi irritando os senadores. O presidente da comissão ironizou. Desde quando Vossa Senhoria mantém relações negociais ou empregatícias com Maximiano? Senhor senador, com o devido respeito, irei exercer o direito a mim assegurado e permanecer em silêncio. Por favor, em que outras empresas de Maximiano Vossa Senhoria atua? Senhor senador, com o devido respeito, irei exercer o direito a mim assegurado e permanecer em silêncio. Eu pediria à mesa, tem um gravador, para que ele não se canse, a gente grava uma vez e aí ele só coloca a gravação aí quando ele for responder. Diante da postura de Danilo Trento, a CPI aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de mensagens dele e do irmão, Gustavo Trento. Os dois são sócios na empresa Primarcial. A CPI descobriu que a Primarcial fez várias trocas de depósitos com valores altos com empresas de Francisco Maximiano, entre elas a Precisa. O relator tentou mudar de assunto. Perguntou sobre a participação de Trento na elaboração de um roteiro para burlar licitações. O documento foi entregue à CPI. O lobista Marconi Albernaz contou que recebeu de Trento o texto que ensinava as várias etapas de ação no Ministério da Saúde para eliminar os concorrentes. A Precisa foi alvo esta semana de uma operação da Polícia Federal. De novo, Danilo preferiu não responder. Como o senhor se sentiu redigindo esse documento, que é histórico na história da investigação de malversações com dinheiro público? O senhor acha que está dando uma contribuição? Excelentíssimo senhor senador, com todo respeito, irei exercer o direito ao silêncio. Logo em seguida, Renan Calheiros disse que o presidente Jair Bolsonaro escolheu negociar vacinas com empresas suspeitas em vez de priorizar a compra de doses da Pfizer e da Coronavac. O senador Jorginho Melo, do PL, aliado do Planalto, saiu em defesa de Bolsonaro. Renan Calheiros reclamou da interferência do senador e os dois bateram boca. Eu não aceito. Vai para os quintos, então. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente. E com o Luciano Hang. O som foi cortado e os dois contidos pelos colegas. Com os ânimos serenados, o depoimento foi retomado, mas o diretor da Precisa não mudou o comportamento. A insistência de Danilo Trento em não responder às perguntas, inclusive as mais básicas, como onde fica a sede da empresa dele, irritou muito os senadores, governistas e também de oposição, a ponto de Alessandro Vieira, do Cidadania, pedir que ele fosse preso. Qual é o endereço da sua empresa, senhor depoente? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Mas não tem endereço? Eu peço que já se comece a avaliar a hipótese de prisão do depoente, porque o habeas corpus que protege Vossa Excelência não lhe permite negar informações básicas. Então, por favor, se aconselhe com os seus advogados. Pela terceira vez em menos de 2 horas de depoimento, Danilo Trento pediu para deixar a sala e consultar os advogados. Na volta, respondeu sobre o endereço, mas foi só. Em relação à Primarcial, é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144.
Avenida Faria Lima, 31... São Paulo. São Paulo. Mesmo endereço das empresas de Maximiano. Vossa Senhoria confirma que Gustavo Trento, seu irmão, entrou no quadro societário da Primacial em 12 de setembro de 2017, com um aporte de R$ 98.300 na empresa? Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. O relator e o vice-presidente da CPI mostraram as muitas trocas de depósitos entre as empresas de Danilo Trento e Francisco Maximiano e pediram que ele explicasse os depósitos. Mais uma vez, não houve resposta. A Berlim recebe transferência da Primacial e a Primacial faz transferência para a Berlim. Também. A Primacial faz transferências para a 6M Participações, que é uma das empresas do Francisco Maximiano, que faz transferência para a Primares. E as transferências chegam à X Internet, que é a empresa internet vinculada ao Sr. Francisco Maximiano. Senhor senador, com todo respeito, irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Danilo Trento também se negou a comentar uma viagem que fez a Las Vegas, nos Estados Unidos, no mesmo período em que os senadores Flávio Bolsonaro, do Patriotas, e Irajá, do PSD, estavam em missão oficial à cidade para tratar de assuntos ligados ao turismo. Em nota, Flávio Bolsonaro disse que nunca se reuniu com o Trento. Irajá afirmou que o objetivo da viagem era buscar informações para impulsionar o turismo no Brasil. O senador Fabiano Contarato, da Rede, considerou o comportamento de Danilo Trento na CPI abusivo. Seria prudente, ao término desse depoimento, remeter a íntegra dessa coleta de oitivas aqui para análise futura do Ministério Público, se ficar configurado um único fato em que ele tenha se omitido, valendo-se do direito constitucional a permanecer calado, quando o habeas corpus não lhe dá direito, impõe-se o crime e o indiciamento dele.